conversando, tá? Uhum. É o canal para a gente estar tirando as dúvidas mesmo. A gente começou a formatar um pouquinho do padrão de atendimento. Opa! Desculpa, gente. Um padrão de atendimento aí para alguns processos hospitalares, tá? E, gente, nesse começo vai ser bem... vai ter bastante dúvida mesmo. Fiquem bem à vontade para tirar. A Elaine até conversou comigo, né, Elaine? E eu fiquei de te responder, mas eu falei, bom, vamos responder isso em aula, que daí a gente já aproveita e passa todas essas dúvidas, né, que o pessoal tem tendo já direto para todo o grupo, tá bom? Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre classificação. Da parte de classificação, gente, se a gente começar a pensar que a ideia das classificações é organizar critérios de gravidade de pacientes para que eles tenham determinado regime, a gente vai começar a entender que cada regime de internação, seja lá enfermaria, seja lá dentro de uma unidade de cuidados intensivas, que pode ser a semi-intensiva ou pode ser UTI, tá? Cada tipo e perfil de unidade, ela vai ter um padrão de recurso para prestar o atendimento para determinadas gravidades, tá? Então, quando a gente fala da classificação, é pensar assim, esse paciente ele precisa de tal recurso. Uma maneira mais didática e facilitada é a gente individualizar da seguinte maneira. Olha, o paciente que não é grave, que não tem pretensão, que não tem risco de descompensação, não vai ficar muito tempo hospitalizado, eu já tenho a pretensão de, em 24 horas, por exemplo, liberar esse paciente, ele é um paciente de enfermaria. Por quê? Porque dentro da enfermaria, eu não tenho os recursos necessários, eu só tenho recurso necessário para trabalhar com aquele perfil de paciente. Eu não preciso ter um ventilador mecânico dentro de uma enfermaria. Se a gente fizer um paralelo com a medicina humana, a gente pensar nos quartos, né, acredito que todo mundo aqui já fez visita ou já foi hospitalizado, dentro da enfermaria, o profissional que cuida e monitora o paciente é o enfermeiro. E boa parte dos quartos não tem os recursos tecnológicos, por exemplo, monitor multiparamétrico, não tem uma gravidade a ponto de eu pegar e individualizar esse paciente, falar, não, vamos botar para uma unidade adjacente, aonde eu possa ter um recurso e aplicar uma tecnologia maior, ter um acompanhamento maior, individualizar em questão da equipe, né, esse paciente. Então, a separação, a gente pode fazer dessa maneira. É uma separação inicial com uma metodologia que a gente começa a instituir dentro das empresas para falar assim, ou não é cuidados intensivos, ou é cuidados intensivos, tá? Sabendo que na unidade de cuidados intensivos eu tenho mais recursos, seja de equipe e seja tecnológico para poder prestar o suporte para aquele paciente. E aí a gente começa a fazer uma análise daquilo que a gente já tem. Por exemplo, a gente já tem a classificação do verde. A gente sabe que o paciente verde é aquele que vai ficar por uma fluidoterapia, é aquele paciente que chegou com quadro de vômito ou diarreia, mas não tem nenhuma descompensação. Eu posso monitorar, por exemplo, esse paciente, pedir para o enfermeiro ou eu mesmo ir avaliar esse paciente uma vez por dia e eu sei que esse paciente não vai descompensar. Então, esse paciente ele tem um critério, né, para ficar dentro de uma enfermaria. Agora, se eu tenho um paciente, independente da queixa, que é um vômito e diarreia, mas que daí já tem presença de sangue, já começou a descompensar, por exemplo, a pressão, a periferia a gente vê que está fazendo vasoconstrição, a mucosa está mais corada, ou começar a ver que esse paciente tem alguma meta de correção que precisa ser ajustada, eu preciso ficar mais em cima, que ele pode começar a descompensar dois principais objetivos, que é hemodinâmico e ventilatório ou respiratório, esse paciente ele tem que estar dentro desse envelope aqui, ó. A gente pode chamar esse envelope cinza de unidade de cuidados intensivos. Aí depende da formatação, né, e da estrutura de cada local que a gente vai trabalhar. Não está apresentando, Daniel. Ah, gente, mil desculpas, sério? Nossa Senhora. Perdão, gente.
Agora sim, estão vendo? Então, olha só, paciente de enfermaria não tem risco de descompensar, ele está desse lado aqui. Quando a gente fala do envelope, eu preciso ter alguma meta de correção, né? Um paciente que ele tem risco de descompensar ou tem algum sinal, por exemplo, de periferia fechada, né? Algum sinal que está começando a perder linha central, o paciente está mais hipocorado, mas não tem aquela descompensação forte dessas duas principais situações, que é a descompensação hemodinâmica, que é a pressão arterial cair, né, ou instabilidade respiratória, esse paciente ele pode ficar dentro dessa unidade, eu preciso ter esse paciente aqui dentro dessa unidade, eu posso classificar ele como um amarelo. Ou seja, ele tem um risco de descompensar nas próximas 24 horas, eu preciso monitorar esse paciente melhor. Mas aqui ainda não preciso adaptar nenhum recurso tecnológico. Perdão, não preciso adaptar, por exemplo, colocar ele no eletrocardiograma para ficar avaliando, né, essa questão do ritmo cardíaco dele. Eu não preciso colocar esse paciente, por exemplo, numa pressão invasiva. Eu não preciso colocar esse paciente num ventilador mecânico. Então, esse é um paciente que, quando eu só preciso acompanhar alguns sinais clínicos dele, mas que não tem instabilidade ainda hemodinâmico-respiratória, ele é uma classificação amarela. Fiquem tranquilos, a ideia é que, dentro desse envelope de cuidados intensivos, a gente, dia a dia, vá ajudando a classificar. Por isso que a reclassificação entra numa troca de plantão, né? Para a gente sempre estar analisando se esse paciente está tendo alguma descompensação em questões hemodinâmicas e em questões ventilatórias principalmente, tá? Mas também entra o quick-sulfo. O paciente que tem uma inconsciência não vai estar aqui, com certeza, né? Mas já está dentro do envelope. Então, por isso que de forma didática a gente fala assim, olha, o mais importante do início da triagem é individualizar esse paciente para uma unidade, né, que dê mais suporte para ele e que eu consiga, inclusive, fazer uma intervenção rápida, se precisar. Aqui dentro do amarelo é aquele paciente que tem um risco de descompensar, mas que eu só vou continuar fazendo o parâmetro fisiológico dele, checando mucosa, checando o tempo de preenchimento capilar, delta temperatura, motilidade intestinal, pressão arterial. É o paciente que eu ligo um oxímetro, mas avalio lá a frequência respiratória, a frequência cardíaca. Esse é o pacientinho amarelo. Como que a gente está atualmente? Né? E é isso que, às vezes, por isso que a gente vai fazendo por etapas, né? Mas como que a gente está atualmente? O paciente amarelo que descompensou a hemodinâmica, aí a pressão caiu, não respondeu à prova de carga, por exemplo, ele já começou a precisar de um vasopressor, de um inotrópico positivo para restabelecer essa pressão. Vocês não concordam que esse paciente eu preciso acompanhar ele mais sequencialmente, eu preciso estar mais em cima? Atualmente, esse paciente pula para onde? É um paciente vermelho. Eu estou utilizando o recurso, estou ligando o monitor nele, né? Eu estou pegando esse paciente e estou falando para o meu auxiliar, para o meu enfermeiro, para a minha equipe, né, de plantão de uma maneira geral. Olha essa hemodinâmica, né? É o gato que tem uma hipotermia grave, que a pressão não sobe, e eu estou fazendo aquecimento desse paciente e eu preciso recuperar essa hemodinâmica, né? Então, ele começa a me dar vários sinais de instabilidade e é um paciente que já está descompensado. Esse é o paciente vermelho atualmente. O que a gente tem feito, gente, é migrando e subdividindo essas unidades para fazer implementação agora de um suporte que a gente chama de suporte avançado, que é recurso avançado para hemodinâmica e para respiração. Como que é acompanhamento, monitorização de um recurso, com um recurso avançado para hemodinâmica? Por exemplo, pressões invasivas. É aquele paciente que ele tem que estar num leito, eu tenho que ter um acesso arterial desse paciente, e esse paciente, eu vou ligar ele lá no canal de invasiva do meu monitor e vou ficar acompanhando de forma contínua a pressão arterial, a pressão sistólica desse paciente, né? Então, isso é um recurso avançado. O que é um recurso avançado para um paciente respiratório? Atualmente, o respiratório não está no amarelo, porque ele está descompensado a respiração. Então, atualmente, ele já está no vermelho.
se eu adaptar um recurso avançado aqui no vermelho agora, eu não tenho como classificar esse paciente vermelho com recurso avançado, para dizer assim, ele vai precisar de ventilação mecânica ou de uma terapia de alto fluxo. Então, o que a gente está instituindo agora, gente? O laranjado. O que era vermelho passa a ser laranjado. É o paciente que está em oxigênio terapia, está descompensado e preciso ficar em cima. Antes ele era vermelho, atualmente ele é laranjado. Mas eu não estou com recurso avançado para ele. É o paciente que tem instabilidade hemodinâmica, o paciente ele tem vários sinais, a gente vai ter uma aula que só fala dessa parte hemodinâmica, vários sinais de instabilidade hemodinâmica. Ele antes era vermelho, mas agora passa a ser laranjado. Por quê? Porque eu ainda não coloquei ele com recurso avançado, por exemplo, para averiguar a pressão arterial com método invasivo nesse paciente, tá? Então, essa é a classificação atual que a gente vai começar a instituir, porque a gente está fazendo a criação agora dessa nova unidade que chama unidade de terapia intensiva. O que é uma unidade de terapia intensiva? É uma unidade onde eu individualizo pacientes que têm critérios de gravidade que demandam suporte avançado. Por isso que, para eu ter uma UTI dentro do meu estabelecimento, eu preciso ter 3 coisas. Uma, suporte avançado para ventilação, que é a ventilação mecânica, suporte avançado para hemodinâmica, que é, por exemplo, pressões invasivas, e terapia de substituição renal, né? Terapias de diálise peritoneal, hemodiálise. Esses são os pacientes de UTI. Vocês entenderam um pouquinho agora dessa classificação laranja, gente? Se tiver dúvida, fiquem bem à vontade, porque a partir de agora a gente vai estar incluindo aqui o vermelho para aqueles pacientes que demandam mesmo o suporte avançado. Até então, né, os que eram vermelho na atual classificação passam a ser laranjados. Independente disso, deu lá, quick sulfo alterado, paciente com risco de descompensar ou descompensados, ele não fica na enfermaria. Ele vai ficar ali dentro desse envelope aqui de cuidados intensivos. Então, o que a gente está fazendo? Os cuidados intensivos hoje estão passando a ser uma unidade semi-intensiva para amarelo e laranjado e uma unidade de terapia intensiva para o vermelho. Tranquilo, gente? Alguém tem dúvida? Andressa, quer alguma consideração? Colocar alguma consideração? Quer adaptar alguma coisa? Não, ninguém, todo mundo entendeu? Direito Tassi, Elaine, a Amanda já colocou aqui. Sim, entendi. As que pegam internação aqui mais... Bom, os clínicos também estão aqui, né? Vão precisar para classificar, mas... Perfeito. E olha só como a gente vai seguindo essa nossa estruturação, né? Semi-intensiva, daí a gente vai adaptar parâmetro cada 4 horas, suporte hemodinâmico e respiratório básico, não é avançado desse paciente, tá? E aí a gente vai estruturando. A gente vai pegar esse laranjinha, vai botar para cá e tal, e vai criando terapia semi-intensiva, UTI. Hoje, os critérios de classificação de cores, só para vocês entenderem, eles são usados na emergência e a gente adapta isso, e esse que é o interessante, é a mesma coisa da troca do plantão. A gente faz as adaptações conforme a melhor linguagem do estabelecimento, sem fugir muito do padrão, tá? Então, a gente, por isso que eu falo, cada local pode ter uma estruturação de classificação diferente, sem fugir do padrão, tá? Onde o verde é a enfermaria, não tem risco de complicações, né? Esse é o paciente que eu tenho previsão de alta para 24 horas. Eu converso já no ato do atendimento com o tutor, eu falo, olha, esse paciente, vamos internar ele por 24 horas, né, só para averiguar, e daqui para cá ele pode fazer as transições. O ideal é que um paciente grave, ele venha migrando até chegar aqui no verde, até migrar para o azul e ter alta hospitalar. Esse é o nosso objetivo. Agora, se ele entrar grave num verde e permanecer no verde, e a gente vai ver, quando a gente começar a falar de hemodinâmica, de sepse, que uma hora que se passa do paciente com instabilidade hemodinâmica, esse paciente, ou uma hora que passe sem antibiótico, olha só como é importante individualizar o paciente. Se antibiótico precoce, um paciente séptico, aumenta a mortalidade de 4 a 7% desse paciente. Uma hora no paciente com sepse que não recebeu antibiótico precoce, não abriu o envelope
Onde que é o melhor local para abrir um envelope? Quando esse paciente está individualizado. O que a gente está estruturando? A gente está adaptando com que a equipe ela fique também individualizada, para que quem esteja na enfermaria dê atenção e boa qualidade de atendimento para o verde. E para quem esteja aos cuidados intensivos, principalmente aqui, ó, amarelo e laranja, tenha boa qualidade no atendimento laranja. E quando tiver paciente que demande recurso avançado, vamos capacitar a equipe para pregar o recurso avançado. Seja para terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal, esse paciente precisa ficar muito bem assistido, né? Então, vai chegar um ponto que a gente vai ter uma estrutura robusta, mas a gente tem que saber trabalhar com classificação. Mas o ideal é que, quanto mais precoce a gente seja nessa classificação e individualização do paciente, melhor esse paciente ele vai migrando a ponto da gente ter uma sobrevida maior, tá? Então, era esse um dos recados aí que eu queria, uma complementação que eu queria fazer, né, das aulas que a gente teve anteriores. Se tiverem dúvidas, a gente fiquem bem à vontade. Sucesso? Vamos para o próximo tópico, então? O próximo tópico, gente, eu queria falar um pouquinho ainda sobre o SBAR, tá? Que é troca de plantão. Mais um processo. A gente começou pegando os principais processos e os mais difíceis dentro de uma rotina hospitalar. Admissão do paciente, classificação, triagem na emergência e aí troca de plantão. Quando a gente alinha essas principais coisas que a gente tem conversado bastante agora inicialmente, vocês vão ver, gente, que o resto é conteúdo técnico, facilita, já vai estar mais facilitado o entendimento e aprendizado de vocês. Mas, realmente, esses são os pontos que geram mais dúvidas, mais divergências. Tanto é que o SBAR, para vocês terem ideia, ele é uma ferramenta. O que é uma ferramenta, gente? Não sei se vocês já fizeram coach alguma vez na vida. Uma ferramenta, toda vez que a gente aplica, a gente faz o teste dela. Pode ser que a ferramenta ela precise de adaptação. Se eu falar hoje para vocês que o SBAR ele é bem aplicado na enfermagem humana e que médicos também aplicam de forma diferente, a gente vai começar a ver que quando eles testam essa ferramenta, eles adaptam para a rotina e realidade deles. Então, fiquem bem tranquilos. Eu estava dando uma análise, uma analisada nas trocas que a gente tem, né, de plantão. As informações, elas estão lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar essas informações. Assim como o SBAR ele foi criado para isso. O SBAR, para vocês terem ideia, foi criado pela Marinha Americana para que ela tivesse comunicação com o governo e que as informações que fossem passadas fossem organizadas. Então, olha só, criou a Marinha Americana uma metodologia, uma ferramenta para que organizasse as informações. Isso entrou na aviação e em 2000 e pouquinho, acho que 2002, começaram a adaptar isso para dentro dos sistemas de saúde. Os médicos começaram a fazer essa adaptação, a enfermagem aceitou muito bem, mas eu falei um ponto aqui muito interessante para a gente, coisa que na nossa realidade veterinária, às vezes não é tão empregado assim, que é enfermagem, o que é enfermagem e o que é médico veterinário. Muitas vezes a gente junta tudo isso, e a gente aprendeu dessa maneira a fazer muito serviço de enfermagem. Então, o que a enfermagem faz na medicina humana? Parâmetro fisiológico. Checa parâmetro, demais. O médico, muitas vezes, não checa. O médico avalia as informações, pega as informações importantes e vai lá e faz a gestão, a conduta desse paciente, né, o estudo do caso desse paciente, as reuniões clínicas para ver qual que é o melhor cenário para aquele paciente, né? Então, na nossa realidade, a gente ainda mescla um pouquinho. Por isso que muitas trocas de plantão, a gente vai ver que tem muito parâmetro fisiológico incluído. Mas se a gente parar para pensar, hoje no próprio SimplesVet, tem lá um local onde eu boto parâmetro fisiológico. Por que eu estou chamando a atenção disso, gente? E isso a nível geral, né? Porque a troca de plantão, ela não precisa necessariamente ter todos os parâmetros fisiológicos do paciente. Frequência cardíaca 110, frequência respiratória 36, temperatura retal 38. A organização dessas informações e o objetivo dessas informações é que a gente bote as principais características. Lembra lá? Para que a gente conte uma história que ela possa ser bem interpretada.
Então, hoje eu vou contar uma história aqui de um paciente, né? É um paciente que foi drenado 75 ml de efusão torácica dele. Esse paciente, ele está com 38,6 de temperatura, ele é um felino, e aí ele foi submetido a procedimento de passagem torácica, de dreno torácico, e no momento da drenagem torácica ele acabou descompensando, e a pressão arterial dele agora tá 110. Tem 9 anos de idade, né? E esse paciente não tem histórico anterior, ele não é um diabético, esse paciente ele não é um paciente que tenha alteração em T4, mas uma vez ele passou por uma avaliação, né, com o endocrinologista que tentou diagnosticar alguma alteração endócrina, fez o T4 não funcionou. Esse paciente ele deu entrada por atropelamento, né? Hoje à tarde ele vai fazer um exame, mas a frequência respiratória dele agora está 44, mas já teve 22, né? E olha só, eu estou contando um monte de informação de um paciente. Algumas coisas vocês devem estar pensando assim, tá, tem informação demais, e outra, está totalmente desconexo, né? Ele está começando a falar de quem é o paciente, mas eu nem sei quem é o paciente. De repente ele fala que é um felino, e de repente ele fala que tem 9 anos de idade, de repente ele fala que veio... Então eu começo a ter que fazer toda a ligação dessas informações para que a história que eu estou hoje contando, vocês começam a fazer a ligação, para que a história que hoje eu estou contando para vocês, aí vocês comecem a perceber quem que é o paciente, saber quem que é o paciente que a gente está falando. O SBAR ele serve para isso, gente, para organizar essas informações e para que não tenha um monte de informações em excesso, tá? Então, o que a gente pode estar conversando a respeito do SBAR? Para vocês terem ideia, um pouquinho desse caso que eu estava falando, pode ser compatível, por exemplo, com o quadro clínico do Reginaldo, né? É um paciente lá de contusão pulmonar, foi admitido, né, com dispneia. E aí eu começo agora, eu preciso contar essa história de uma forma melhor, de uma forma que vocês entendam. Na situação, eu sei que ela está relacionada ao passado. Eu sei que eu tenho que falar o motivo da hospitalização, quando ele internou e um pouquinho da resenha desse paciente, né? O Reginaldo, ele é um gato de 9 anos de idade, né, que ele foi atendido em caráter emergencial com quadro de dispneia e a queixa foi atropelamento, e isso ocorreu há 3 dias atrás. Opa, já muda tudo. Eu lembro lá na minha faculdade, gente, quando eu ia fazer as aulas de clínica geral, e toda vez que alguém me perguntava, eu uso isso até hoje, né? Os professores vinham me perguntar sobre os pacientes, a primeira coisa que tinha é resenha do paciente, quem que é, por que ele está aqui. Esse é o objetivo principal, né? E esse paciente? Esse paciente ele está com instabilidade agora hemodinâmica, a temperatura dele... Mas calma aí, vamos começar a contar a história. Quem que é o paciente? Né? Gato, cão, idade, sexo, e foi doutrinando a gente na faculdade a fazer uma boa resenha. E eu uso isso até hoje numa troca de plantão. Ele tá... Calma aí, quem que é o paciente, né? Ou quando alguém vai me passar um quadro clínico. Quando eu, especialista, ligo para o internamento que encaminha meu paciente, pergunto como é que está tal paciente, né? Então, o SBAR ele serve como ferramenta e a gente vai adaptar. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, está excelente as informações que vocês estão colocando. Eu só botaria um adendo aqui nelas. Não tem necessidade aqui, gente, de descrever, por exemplo, que a frequência respiratória está 36, a pressão arterial sistólica está 110, a temperatura retal está 38,7, ou seja, começou a ter muita informação que poderia ser falado assim, vamos pegar de uma evidência, e essa evidência ela vai entrar aqui dentro do SBAR, que é a de hipotermia. E aí eu posso citar, é muito melhor falar para vocês assim, olha, o paciente está em hipotermia, e os demais parâmetros estão dentro da normalidade, do que descrever todos os parâmetros fisiológicos, sendo que dentro do nosso próprio sistema, durante a avaliação, eu descrevo esses parâmetros fisiológicos. Então, vamos lá, começando com a resenha, a situação, ela trata de passado. Algumas informações do background do paciente, dos antecedentes do paciente, o que é importante ter como informação aqui? Ela também está relacionada ao passado. Aqui eu posso botar que é um paciente diabético que faz
uso de insulina terapia, por exemplo. Isso é uma informação importante, que eu sei que a qualquer momento esse paciente, por mais que não esteja descompensado, possa descompensar. Na situação, eu já sei que o motivo de hospitalização dele foi dispneia após atropelamento, né, e que aquele paciente, no momento ali do atendimento, ele tinha disfunção respiratória, mas que não tem nada a ver com o quadro diabético. Mas aqui no background, aqui no breve histórico, no passado, eu vou falar dos antecedentes. É importante eu saber o que esse paciente tem, né, de doença crônica, tratamento e tudo mais. Mas a gente pode começar. Essa resenha, gente, eu vou passar para vocês ali no grupo e eu sugiro que vocês possam até copiar isso daqui e botar dentro do quadro clínico de vocês, que daí vocês vão descrevendo e seguindo exatamente essas informações aqui. Talvez facilite, vai servir como exercício para a gente, tá? Mas varia muito background para a situação, as duas tratam de passado. Eu não me incomodo muito com alguma informação, por exemplo, sobre o histórico resumido, que aquele paciente daí fez raio-x e que apresentou contusão pulmonar e foi para o procedimento cirúrgico. Se isso tiver em situação passado, tá tudo bem. Os dois tratam de passado. Eu acho que o objetivo principal é entender o seguinte, gente. No breve histórico, tratando de passado, aqui eu não coloco avaliação. E aqui que eu vejo que é algo que a gente precisa agora conduzir essa metodologia, esse insight, para que a gente adapte isso na nossa rotina. Avaliação do paciente, como que tá as disfunções dele, por exemplo, a avaliação, as metas que vocês fazem, a condição da pressão arterial, do nível de consciência, isso tudo tem que estar em avaliação, é o presente. O que eu fiz nesse plantão? O que eu detectei nesse plantão? E algo muito legal para a gente adaptar é o Quick SOFA. Como é que esse paciente estava? Porque lembra que uma das principais formas de organizar uma internação é começar lá pela triagem, classificação de paciente, que é o que a gente tem feito. O Quick SOFA vai ajudar nesse processo a que a gente pegue os pacientes e faça redirecionamento entre as unidades, né? Entre os regimes de internação. Isso vai ser importante. É uma forma de eu avaliar como está um padrão geral desse paciente. Então, a gente pode começar iniciando a nossa avaliação através do Quick SOFA. E eu posso botar simplesmente assim, gente, eu não preciso botar assim, status de consciência, paciente alerta, ou AVDN, alerta, né? Padrão respiratório, normal. Não, vamos colocar as informações se tem alteração ou não. Quick SOFA normal, sem pontuação. Quick SOFA 1 de 3, por causa da respiração. Quick SOFA 2 de 3, porque inconsciente e padrão respiratório alterado. Junto com isso, hipotermia. Paciente apresentou hipotermia durante o plantão, foi realizado aquecimento ativo nesse paciente, né? O mesmo subiu 3 graus em 1 hora, optado por desligar. Isso é uma avaliação, isso é presente no meu ato do plantão. Então, de todas as informações que vocês estão colocando, a minha única sugestão nesse momento é, quando for avaliação de parâmetros fisiológicos, botem só as alterações. Não é necessário descrever tudo. Isso daí vai encher muito o meu quadro clínico, né, o meu SBAR, o meu relatório clínico do paciente, com informação. Eu começo a ler e falar, pô, mas tá tudo normal. Era só botar, né, simplificar isso com 100 alterações, parâmetros fisiológicos, né? E, ao mesmo tempo, gente, que as informações ou as detecções das alterações que a gente tem, a gente coloca no presente, na avaliação. E recomendações é futuro, né? Aquilo que você está organizando, aquilo que você está prevendo para os próximos dias, para as próximas horas, né? Previsões de alta, isso tudo é importante entrar, né? Lembrando que isso daqui é comunicação, isso é forma de comunicação, e eu sei que tem sua complexidade, tá? Então, estou bem disposto a, toda vez que a gente precisar fazer exercício, né? A gente pode adaptar, mas a primeira tarefa que eu gostaria de passar para vocês é que para a gente conseguir deixar bem alinhadinho essa ferramenta de SBAR, vamos copiar isso daqui e vamos botar ali no desktop de vocês, e toda vez que a gente fizer a passagem de plantão, vocês dão um Ctrl+V e começam a descrever aqui embaixo. Tenho certeza que na próxima semana a gente já vai ter
um relatório bem diferente. Gente, dúvidas até aqui em relação à parte do SBAR, da troca de plantão? Fiquem bem à vontade, gente. A hora de errar é agora, a hora de trazer sugestões, a hora de adaptação é agora. Né? Eu tenho uma metodologia de aplicação que é o que eu aplico hoje para as unidades que eu trabalho, por exemplo. Mas lembrando, mais uma vez, né, independente disso, eu trago para vocês uma ferramenta e a gente adapta de acordo com a rotina de vocês. Então, fiquem bem à vontade, tá? Elaine, eu não sei se esclareceu um pouquinho das dúvidas que você tinha, fique bem à vontade também para trazer agora, ou particular também, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Estou aqui aberto. Mas queria fechar, então, esse assunto, né? Se alguém tem alguma dúvida, senão a Tarciane agora vai passar um quadro clínico para a gente fazer uma mesa redonda aí, uma discussão. Tranquilos? Então, vamos lá, gente. Acho que, a princípio, teria mais alguma coisa, Andressa, para tratar hoje? Acho que semana que vem a gente vai começar a entrar em rotinas, tá? Rotinas hospitalares. E depois vamos descer na sequência. Para quem não fez ainda as aulas de RCP, de pós-ROSC, e não fez o questionário, vou pedir a gentileza lá de tentarem fechar essa semana, que na semana que vem daí a gente vai fazer as correções mesmo. Combinados? Só um comentário sobre a passagem de plantão, para o pessoal também que vai assistir a aula, né? É importante a gente lembrar que esse momento ele não deve ser interrompido. A gente tem que... O Daniel já falou sobre isso, né? Mas como a gente está fazendo esse briefing aí, acho que vale a pena colocar. Por quê? Porque perde a atenção, a gente perde o raciocínio, perde o foco do que a gente estava falando. Às vezes a gente constrói ali já uma fala de passagem, vem alguém conversa, ou a gente mesmo acaba falando sobre outras coisas ali no meio e acaba, como eu posso falar, desestruturando tudo que a gente já montou para falar sobre aquele paciente. E quando a gente escreve o relatório, acho que é importante a gente sempre ficar atento com relação ao que aconteceu e entender como que ele está no seu plantão, né? A hora que você vai passar para o tutor, você tem que passar como ele passou no seu plantão e tentar fazer uma associação com o anterior, relacionando melhoras ou pioras, enfim, para que fique algo cronológico, né? Não fique uma coisa solta de tipo, aquela convulsão que ele teve não teve mais. Só que a convulsão foi há 3 dias atrás e a gente segue falando que ele não teve aquela convulsão. Já passou. Então, a gente tem que começar a entender que cada momento é um momento e fazer essa construção, esse racional contínuo, né? Não ficar voltando toda hora no que passou. São pontos importantes para depois quem lê, né? Às vezes, eu pego um paciente que eu não conheço, vou pegar o feed ali para ler, e eu não entendo se ele melhorou, se ele piorou, se está a mesma coisa. Aí, quando vai olhar a conversa que foi feita com o tutor, foi a mesma de há 2 dias atrás, e você não sabe, imagina um tutor que não entende, né? Ouvindo a mesma coisa, então eu acho que são pontos importantes a colocar. Perfeito, gente. Bem colocado. Comunicação é tudo, viu, gente? Comunicação é tudo. E com o tempo a gente vai construindo essa comunicação, lembrando, né, que sempre pode ser um facilitador. Quando eu comecei a estudar essa parte do SBAR, e eu comecei a ver que um dos principais objetivos dela ter sido construída ou aplicada dentro da medicina humana era porque as informações em excesso estavam trazendo muito burnout, muito estresse, rotina hospitalar. Antigamente tinha aquele padrão de plantão de 24 horas, então o médico ficava desgastado. Tudo que a gente traz, né, ou tudo que é ferramenta que ela é aplicada, ela tem esse objetivo mesmo de não complicar o próximo ou não complicar o paciente. Esse que é um dos principais objetivos. E é isso aí. Sucesso, gente! Mas, tá sensacional os relatórios de vocês. Pessoal, dou a palavra, então, para a Tarciane. A gente vai discutir um caso clínico. Acho que vai ser legal daqui para frente a gente sempre ter um pouquinho dessa oportunidade. Isso daí enriquece. Mais uma vez, vou falar o que eu falei na primeira aula: conhecimento liberta.
É só através do conhecimento que a gente vai conseguir atingir lá aqueles altos objetivos que eu tenho certeza que cada um de vocês tem aí na vida de vocês, tá bom? Então, a melhor forma que a gente tem disso é através do conhecimento. E vamos lá, Tarciane, é contigo. Vai, Tassi! Olá, gente, boa noite. Vamos lá, a gente vai começar nessa questão de discutir casos clínicos aqui. O primeiro vai ser o de Reginaldo, como o doutor Cooper já tinha falado. Reginaldo, ele é um gato, né? Ele é um paciente da espécie felina, macho, SRD, 9 anos e 6 meses de idade. Ele foi admitido no dia 13 de março, né, por um atropelamento por carro, um traumatismo por atropelamento por carro, com uma suspeita de contusão pulmonar e suspeita também de hemotórax. No exame físico da admissão do atendimento, ele se mantinha, né, ainda ativo, tinha sinais de dor na palpação, dispneia, e o restante dos parâmetros dentro da normalidade. Na ausculta cardiopulmonar tinha crepitação, né, na ausculta pulmonar. Ele, tato, missão 3,7, a glicemia de 88. Na internação, a gente fechou o diagnóstico, né, foi fechado o diagnóstico de contusão pulmonar e de pneumotórax bilateral, com suspeita de efusão pleural inflamatória, isso após um raio-x do tórax, né? Na internação ainda, né, ele se apresentou com Quick-Solfa 1 de 3, ele apresentava como alteração apenas a parte ventilatória, estava ativo, hidratado, manteve os parâmetros dentro da normalidade, exceto a parte ventilatória, né? Ele tinha taquipneia e respiração bucal quando ele ficava ansioso. Quando ele ficava tranquilo, ele ainda tinha dispneia mista, tinha um padrão respiratório restritivo, né? E tinha uma ausculta com um abafamento pulmonar, principalmente na área crânio-ventral do hemitórax direito. Né? Não teve cianose em nenhum momento, também não tinha sinais de dor, mas desde a admissão ele já estava em analgesia por metadona, na dose de 0,2 mg quilo, associada a dipirona. Durante a internação, ele não teve náusea, nem regurgitação, nem êmese, e manteve a micção e a dejeção presentes. Né? O que a gente percebeu no dia 14 foi, depois do raio-x do tórax, né, de fechado o diagnóstico e a presença do pneumotórax, a gente fez a primeira toraxentese bilateral, a gente drenou 144 ml de ar do hemitórax esquerdo, no hemitórax direito a gente não resgatou nenhum conteúdo. Depois disso, cerca de 1 hora após essa primeira toraxentese, o paciente apresentou uma descompensação respiratória importante, respiração bucal, ortopneia, a dispneia mais grave. Foi quando a gente iniciou o suporte de oxigênio por cateter nasal, né, na taxa de 0,5, meio litro por minuto, e realizou a segunda toraxentese, bilateral também. A gente resgatou dessa vez 60 ml de ar do hemitórax esquerdo, 40 ml do hemitórax direito. Realizou novamente um raio-x de tórax para a gente confirmar, né, comparar com o primeiro, e a gente percebeu que o pneumotórax ele estava basicamente no mesmo grau. Então, a nossa primeira suspeita foi de que estava havendo um fluxo contínuo para a pleura proveniente dessa contusão pulmonar, né? Ele, então, foi encaminhado ao centro cirúrgico para implantação bilateral do tubo torácico, né? Pensando na necessidade de novas drenagens, já que a gente precisou repetir a toraxentese em tão pouco tempo e parecia estar tendo um fluxo contínuo para dentro do tórax ainda, né? Foi utilizada na passagem do dreno do tubo torácico, foi utilizado o catéter venoso central duplo. Depois disso, o paciente retornou para a internação. Nesse mesmo dia, a gente repetiu o hematócrito e o lactato do paciente. O hematócrito de admissão de 33%, o lactato, que ele tinha chegado com 3,7, já estava em 1,3. Né? Começou, então, a drenagem torácica, né? O aspirado do tubo torácico. A primeira drenagem foi positiva, logo no pós-operatório imediato,
aproximadamente 1 hora após do retorno do paciente para a internação, e foram 3 ml de conteúdo sanguinolento do hemitórax esquerdo. As próximas drenagens, enquanto o paciente fez uso do tubo torácico, foram negativas, foram zeradas, né? Estava mantendo a pressão negativa no tórax, exceto a última drenagem positiva, que foi no dia 15 às 8 da manhã. Então, umas 12 horas após a passagem do dreno, né? Foram meio ml também apenas do hemitórax esquerdo, certo? No dia 15, a gente repetiu o raio-x de tórax e não foi observado pneumotórax, mas ainda tinha a contusão pulmonar ali presente, como já era esperado, né? A gente repetiu também glicemia de 125, ele deu entrada com 88, o lactato de 3,7, 1,3, ele passou para 0,6. Né? E o hematócrito, que era de 33%, na admissão já estava em 30%, mas tem um fator dilucional, porque o paciente recebeu fluidoterapia enquanto estava internado. Né? Ao longo da internação, então, o paciente ele se manteve num quadro geral satisfatório, né? Já com uma estabilização da ventilatória, né, mesmo após a suspensão da oxigenoterapia. Né, ele se manteve ativo, hidratado, os parâmetros dentro da normalidade, ele se manteve eupneico, mesmo depois de suspender o oxigênio que a gente tinha iniciado no dia 14, né, naquele horário que eu falei que tinha descompensado, ele se manteve só até o outro dia de manhã, então foram pouco mais de 12 horas de oxigênio, mas se manteve normal, estável, depois da retirada do oxigênio. A ausculta cardiopulmonar já não tinha nenhuma alteração, continuou sem apresentar cianose, sem sinais de dor. A analgesia ela tinha sido suspensa, ela foi reiniciada de novo pela metadona no pós-operatório, né, após a implantação dos drenos. Esses drenos, então, no dia 17, né, no último dia de internação do paciente, ele foi removido, né, foram removidos os tubos torácicos. A nossa programação, a partir daí, a gente já tinha 48 horas, né, da última drenagem positiva, que tinha sido no dia 15, né, a partir daí a nossa programação era 24 horas após do paciente sem o uso dos tubos torácicos e sem ficar realizando a drenagem, a gente repetir o raio-x de tórax para reavaliar, né, esse tórax após a remoção dos tubos torácicos e ver se ainda estava colecionando algo. E, em seguida, a depender da evolução do paciente, ele se mantendo naquela mesma evolução, já ter a alta hospitalar, já programar a alta hospitalar para o paciente, né? Entretanto, no dia 17 mesmo, né, por questão financeira, os tutores solicitaram, né, a retirada do paciente sem alta médica. Ele recebeu alta nesse dia, então, a alta solicitada, foi para casa com a prescrição apenas analgésica, né, o tramadol, 2 mg quilo BID por 3 dias, e a dipirona, 25 mg quilo CID por 3 dias, né, e mantido, foi também solicitado um raio-x de tórax para o paciente, né, no dia posterior à alta, e um retorno do paciente, que inclusive foi agendado para hoje, às 19 horas, com a doutora Daniela, que foi a médica que admitiu o paciente na internação. Bom, durante a internação do paciente, né, o que ele recebeu de prescrição foi o uso de mirtazapina, apenas como estimulante de apetite, fez uso da nebulização. O tratamento era basicamente anti-inflamatório para contusão pulmonar, né, e analgésico para a gente manter o conforto respiratório enquanto esse pulmão cicatrizava, né, desse trauma que recebeu, dessa lesão que estava apresentando. A nebulização somente com a solução salina mesmo, analgesia ainda com a dipirona, né, 25 mg quilo CID, e recebeu a metadona, como eu tinha falado, em 0,2 mg quilo TID, né? Além disso, na admissão, não na internação, mas na admissão, no atendimento, o paciente recebeu também uma dose única de dexametasona.
de 0,2 miligrama a quilo, certo? Os exames realizados no paciente foram um hemograma, perfil renal e hepático e um coagulograma, né? No hemograma, a gente não percebeu alterações, né, de nota, perfil renal também não, que ele apresentou basicamente de alteração importante foi o ALT aumentado, né, um pouco mais do dobro da referência, TP e TTPA, pouco aumentados também no limite superior, fibrinogênio também em elevação, mas a gente sugere essas alterações como umas alterações de padrão inflamatório, né, gerados pelo próprio trauma que o paciente tinha sofrido. Basicamente isso. Uau, sensacional. Parabéns, Tarciane. Gostei bastante, de verdade. Obrigada. E aí, gente? O que vocês me falam um pouco desse caso? Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que a Tarci falou até agora? Alguém pensaria numa conduta diferente? Conduta diferente. Pensaria? Sim, é isso que eu queria discutir. Eu até falei com o Tassi, né, que o intuito é que a gente debatesse, não é julgar nem criticar ninguém, a gente evoluir tecnicamente, né? Se tinha algo a mais para ser feito que a gente possa fazer na próxima, se tinha algo para a gente não fazer na próxima, e não ter medo. Eu falei para a Tassi, fala tudo que fez, tudo, lá a gente discute. A minha Perfeito, esse é o opinião, momento. Manda ver, Andressa. a minha opinião, diante do trauma, no atendimento, eu faria o Transamin, uma dose. A gente sabe que tem até 3 horas, indicado pelo Quest. Você me corrige também, viu, Dani? Porque seria a minha conduta, não quer dizer que está certa, né? Teria até 3 horas, mas, sinceramente, o que eu falo para mas eu faço em todo mundo, porque nem sempre eles chegam com 3 horas, a não ser que fala assim, foi ontem, já tem muito tempo, e aí a gente conhece que eles vão estar em um outro momento de coagulação, talvez o Transamin já seria contraindicado, aí eu não faria, mas foi agora há pouco, aconteceu, eu faria o Transamin, uma dose 10 miligramas por quilo bolos, seguido de 1 miligrama por quilo-hora por 8 horas, segundo a orientação do CRASH. Não faria o corticoide, não sei se tem algo novo, mas até onde a gente tem, não teria indicação nesse primeiro momento. Não faria também nebulização, assim, não vejo, não sei a opinião sua também, mas não vejo o sentido de a gente estressar o paciente com nebulização, sabendo no sentido ali da dispneia, né? Não seria fluidificar a solução, eu acho que o sentido da nebulização seria mais esse. Colocaria o oxigênio já de cara, se a gente sabe que um paciente tem um pulmão rígido e ele sofre uma contusão, ele está sofrendo e está gerando redução de entrega de oxigênio, então a gente tem que suplementar ali já, né? A gente já tem que ver, buscar os parâmetros que a gente consegue. A gente tem uma dificuldade de parâmetro, a gente não tem a gasometria, né, para a gente ver, mas a gente também não tem, o oxímetro não pega, a gente não consegue uma boa curva de oximetria para a gente ter esse parâmetro de acompanhamento. Pelo grau de contusão que ele chegou, parece-me, pelo que a gente vê em histórico em prontuário, que ele não tinha critério de intubação, mas a gente não tem outros parâmetros mais fidedignos, né? Eu acho que seria o índice PAF para ajudar a gente com relação a esse tipo de entrega e daí indicar a intubação. Mas o que a gente tem, a gente parece, né? Parece, mas eu faria oxigenoterapia e não teria critério de intubação a priori. E aí, assim, apresentou a dispneia, acho que daí por diante, ok, a gente conversou, né? Fez 2 drenagens de pneumotórax, então já foi conversado que não seria feita uma terceira, caso precisasse, que já teria indicação de colocar o dreno. Assim foi feito. E daí por diante, só controle de dor e alimentação. Eu lembro que esse paciente não tinha, né, fraturas de costela, mas eu lembro que eu li um paper que eles induziram a fratura de costela em alguns pacientes para fazer, tipo, mimetizar um fleucheste ali. E eles não tinham tanta alteração hemodinâmica quanto os pacientes que tinham o fleucheste decorrente do trauma, porque a gente sabe que o que é que eles viram? O dano maior não seria a fratura em si, mas a contusão.
Então, o que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente acha que é bobagem, e não é. São pacientes que ela pode evoluir, né? Se eu não me engano, até 72 horas, então ele pode cursar com piora. Então, acho que a gente ficar bem atento com relação a esses parâmetros, porque é grave, né? A contusão ela é muito grave, tem a perda sanguínea ali também, que é importante a gente ter que acompanhar. E eu acho que desse caso é isso. Sensacional. Posso botar algumas considerações também, gente? Deve. Eu gosto dessa área respiratória aí. O Marco Mesmo perguntou... falando para o pneumologista, né? Medo. Flail chest, Marco, é quando eu tenho fratura em mais de um ponto no mesmo segmento de costela. Então, assim, explicando um pouquinho da fisiologia de tudo isso, tá? Para o pulmão funcionar, gente, ele tem dois movimentos importantes. Um se chama complacência e o outro se chama elastância. Ele é um órgão que ele tem que ter essa capacidade de acomodação de volume no momento da inspiração e de retornar à posição original dele. Isso é um pulmão funcional. O que acontece, por exemplo, quando o paciente ele tem um trauma, como foi o caso do Reginaldo? Se a lesão é feita no pulmão e tem um escape de gás que entra pela via respiratória, chega no pulmão e escapa, ele vai cair aonde? Num compartimento chamado caixa torácica. Só que para o pulmão ter essa possibilidade de expandir numa caixa, essa caixa torácica ela tem que ter pressão negativa. Por isso que a pressão intratorácica ela sempre tem que estar sendo negativa. Tem dois mecanismos importantes. Um, essa pressão negativa permite que eu tenha condição de, dentro de um compartimento, fazer expansibilidade pulmonar, e ele voltar à posição original. E a outra questão é do retorno venoso. O sangue que ele vem lá da cava, ele passa pela abdominal, torácica, até chegar no átrio direito. Se dentro dessa caixa torácica eu tenho qualquer componente que faça ocupação desse espaço pleural, ou seja, entre as pleuras, o pulmão não trabalha. Olha só o perigo num pneumotórax quando a gente chama de hipertensivo. Pneumotórax, ou ele é interno, ele é de dentro, acontece na lesão do parênquima pulmonar para dentro da caixa torácica, ou ele é externo. Por exemplo, eu tenho um trauma onde eu tenho comunicação do ambiente externo com a minha caixa torácica. Então, está entrando gás de fora para dentro. No caso do Reginaldo, estava entrando gás da onde? De dentro para fora. Só que ele não se comunica com o ambiente externo. A caixa torácica está vedando. Então, já tem um comprometimento muito grave aí, que o pulmão do Reginaldo não conseguia fazer essa distensão, por ocupação de espaço pleural. O que acontece, gente? Duas situações aí muito severas. Uma, se o pulmão não estende, o oxigênio que ele consegue botar, ele não chega no pulmão. Ele fica ventilando mais espaço morto anatômico, que é a via respiratória. Por isso que o paciente começa a dessaturar, a saturação dele começa a cair. E um outro componente importante, que a gente sempre esquece um pouquinho, que é o CO2. Então, o CO2 ele tem que sair. Se o CO2 não sai, ele começa a competir com o oxigênio, fica acumulando, faz hipercapnia, começa a gerar dois tipos de falha respiratória que logo a gente vai estar conversando, que é a falha respiratória por hipoxemia, por falta de oxigenação, e falha respiratória por hipercapnia, que é acúmulo de CO2. As duas situações são graves. A abordagem em si, emergencial, a gente tem dois pilares aí. A Andressa falou e vocês abordaram, oxigênio terapia para tentar forçar o fluxo de ar a chegar no pulmão e fazer troca. Mas a outra abordagem vocês fizeram, isso é muito legal, eu preciso desocupar esse espaço pleural. Através do que? Manobra de emergência, toracocentese. Então, a gente vai falar mais disso lá na frente também. Mas eu pego e faço a retirada desse conteúdo que está fazendo a ocupação do espaço pleural. No caso dele, era gás, era ar. E aí eu tenho uma situação grave. A Andressa relatou de um paper que ela viu, por exemplo, que eles abriam para comunicar para esse gás que estava saindo, de acordo com o grau da lesão do parênquima pulmonar, que está fazendo o escape de ar para dentro do tórax, eu vou lá e dreno. Se é uma lesão menor,
vocês vão drenar, esse paciente melhora, o pulmão volta a trabalhar. De repente, o paciente começa a ficar dispneico, ele não consegue. Você vê a amplitude torácica dele muito pequena, respirando muitas vezes com o abdômen, padrão restritivo mesmo, né? Porque está acumulando gás. O que tem que fazer? Nova intervenção de toracocentese. E aí vocês abordaram de forma muito legal, que é, eu falo, tá, gente, com experiências de outros locais, que é, já na segunda ou terceira toracocentese, intervenção desse paciente para retirada desse gás, passa dreno. Passa dreno, é mais confortável, menos lesão. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer os cursos, né, de trauma, né, Andressa, vocês vão ver que lá a gente vai ver punções torácicas que isso prejudicaram demais o parênquima pulmonar. Então, tem toda uma metodologia e tal, e outra, faz lesão mesmo. Às vezes, a gente estimula mais o pneumotórax fazendo múltiplas punções torácicas. Então, a abordagem para isso foi sensacional, né? Existe, a Andressa falou do recurso da gasometria. Quando eu quero avaliar índice de oxigenação, porque a gente está falando de dois prejuízos, molécula de oxigênio e molécula de CO2, os dois eu tenho que ter na mão. Quem que faz isso? Gasometria. Eu avalio, eu consigo tirar a relação ali para entender se CO2 está acumulando, porque o pulmão não está sendo expandido, ou seja, hipoventilação, o paciente acumula CO2, e também não está tendo troca, seja pela lesãozinha ali do parênquima pulmonar, ou pela essa incapacidade também ventilatória, né? Então, a gasometria é a melhor forma da gente conseguir índices de oxigenação para tomada de decisão. O Andrés falou assim, poderia estar num recurso mais avançado? E aí entra uma das poucas contraindicações da ventilação mecânica, que é quando o paciente tem pneumotórax hipertensivo. Ou seja, é de dentro para fora. Existe alguns casos, por quê? Porque a ventilação mecânica, ela nada mais é do que todas essas variáveis de mecanismo de pressões que influenciam na mecânica ventilatória, você anula tudo e bota uma pressão positiva na via respiratória desse paciente. Se eu jogo uma pressão positiva lá dentro, às vezes eu posso perpetuar mais esse pneumotórax. Então, quando o paciente tem uma lesão muito severa, muitas vezes a abordagem é lobectomia, a abordagem é fazer cirurgia torácica para tentar minimizar o efeito. Olha, onde que é o escape, né? Para tentar minimizar esse efeito de drenagem de ar. Ou, dependendo, tem um lado funcional, um afuncional, gasometria me trouxe isso, né? Um afuncional pela contusão pulmonar, mas o outro está funcional. Existem manobras, gente, que a gente faz intubação seletiva do paciente. É muito legal. Você intuba o paciente só no pulmão que é funcional, deixa o outro parado, até ele tentar se recuperar um pouquinho mais e para parar de drenar muito tórax. Ou ventilação, massa mesmo, isso é bem legal. Ou ventilação, gente, mecânica, só que com tórax aberto. Eu já tive casos que teve que fazer isso, a contusão era tão grande, o escape era tão grande, que o paciente estava com déficit já hemodinâmico, porque prejudicou o retorno venoso, a pressão aumentou. Pense o seguinte, gente, qual que é a pressão de um leito arterial? 110 milímetros de mercúrio, 120, para ir. E para voltar, retorno venoso? Se a gente fizer a pressão venosa central, a gente vai ver que ali não pode passar de 10 milímetros de mercúrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer pressão que eu faça de 10 milímetros, eu já fecho o fluxo sanguíneo desse retorno venoso. Então, quando eu tenho pneumotórax, a pressão do tórax, que era para ser negativa e facilitar o retorno venoso, ela está tão positiva, e às vezes com mais de 10 milímetros de mercúrio, a ponto de obstruir o fluxo e o paciente vai ter instabilidade hemodinâmica. É situação onde eu falaria assim, vamos abrir o tórax e deixar o tórax aberto? É uma abordagem sensacional, até a gente resolver isso. Ou já faz, tenta abordagem cirúrgica, e a gente tentar já minimizar os efeitos desse pneumotórax. Eu achei sensacional a abordagem de vocês em todos os aspectos. Qual a classificação desse paciente? Atualmente, pelo que a gente conversou hoje, vamos pensar que tem tudo já adaptado. A gente está trabalhando com todas as cores. Qual que seria a classificação desse paciente? Vermelho. Não estou usando um suporte... É um paciente laranja. Um paciente laranja. Mas sabe que eu não acho errado estar no vermelho pela gravidade, porque eu falei de recurso avançado hoje, tá, gente? Mas uma coisa é legal também.
No recurso avançado, eu sei que eu preciso de um médico em cima desse paciente o tempo todo. Vamos pensar que esse é um paciente que precisa de um médico o tempo todo, mas não vai ter o recurso avançado? Tudo bem, bota ele no vermelho também, né? Que nem eu falei, é muito didático. Olha, triou, já não é amarelo. Ou ele é laranja, ou ele é vermelho. Os dois, no meu ponto de vista, estão certos, tá? Pelo que a gente falou hoje, ele só não é um vermelho porque ele não está na ventilação mecânica e na pressão invasiva. Mas que nem eu falei, a gente adapta. Isso aí, Tarci. É, laranja, eu não sei quem respondeu vermelho, Marco, mas tá certo também. É atenção dedicada, gente. A gente precisa prestar suporte, Amanda. Isso aí, Amanda. A gente precisa individualizar esse paciente para dar o melhor tratamento para ele. Então, da parte de classificação, tranquilo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é quando que é o momento de tirar o dreno torácico, na opinião de vocês? Vocês tiraram, acho que no ato certo, mas quando eu posso pensar assim, agora está na hora de tirar o dreno torácico desse paciente? No caso de pneumotórax, quando o paciente ele tem 24 horas de pressão negativa, né? Mantida. Perfeito. Não está drenando mais nada, deu intervalo 24 horas, tira o dreno. Porque manter o dreno também, depois pode trazer prejuízo para eles. Questão inflamatória, infecção e tudo mais. E é isso aí, gente. Vocês estão drenando o paciente, passou 24 horas sem contabilizar nada, é o ato de tirar o dreno. E tirar dreno não é beira-leito, né? Não precisa ser centro cirúrgico, então isso pode ser feito ali na hora. É uma decisão tranquila de se tomar. É melhor ter que reintervir, né, depois, eu só garantiria, né, situações, eu não sei qual que é o tipo do dreno, se é dreno torácico, às vezes a gente faz, né, tem situações, não estou falando que é o exemplo aí, tá? Mas que passa dreno com outros dispositivos, não está entupido a ponto de estar gerando pressão negativa, não está mascarado. Antes, para confirmar, faça um raio-x. Só para ter certeza, o dreno está bem posicionado, não está entupido, está ali e realmente não está drenando, pau no gato, tira o dreno, perfeito. Pau no gato não, né? Pior falar isso numa aula dessa, num caso clínico desse, né? Mas vocês entenderam, pau na máquina, tira o dreno desse paciente, tá? Gente, vocês vão adorar as aulas de gasometria. E logo, amanhã a gente tem uma reunião aí para fechar a gasometria, um recurso que vocês vão querer usar igual bomba de infusão. Depois começa a usar, não quer, vai usar em todo mundo, assim. Alguém tem algum comentário a mais, gente? Alguma dúvida? Marco, eu vou te mostrar na aula de controle de danos o que é um flail chest. É bem legal, cara. Para você ter ideia, quando rompe dois segmentos, né, da mesma costela, vamos pensar, essa aqui é a minha caixa torácica. Se eu tenho uma costela quebrada, ela consegue ainda manter a capacidade dela de restringir o ambiente interno da caixa torácica. Agora, se eu quebro dois segmentos, essa costela ela perde a função. O que acontece? Era para ter pressão negativa aqui dentro. Só que a costela está quebrada em dois pontos, no mesmo segmento, então ela começa a perder a pressão positiva, né? Então, é o tórax que, quando vocês olham na emergência, o tórax está fazendo isso daqui, ó. Tem manobra de emergência para isso, né? Antigamente, a gente botava a tampa de Tupperware, né? Gera um espaço maior. Pensa, perfeito, né? Eu tenho que ter -5 de pressão aqui dentro. Se eu aumento a área, em vez de ter -5, agora está tendo -2, -3, porque aumentou a área. Perfeito. Recentemente, eu atendi um paciente que ele tinha uma alteração nasal. Olha só, o comprometimento do paciente. Ele tinha uma alteração nasal, era um carcinoma, foi feito um processo cirúrgico para retirada, o paciente ficou sem nada de osso. E simplesmente, na cirurgia foi fechado a pele. Então, quando ele inspirava, fazia isso daqui, ó. E aí, eu fui chamado, porque o paciente estava descompensando, né? Eu fui chamado para tentar ver da parte pneumointensivista o que a gente podia estar fazendo para esse paciente. E a primeira coisa que eu falei é, gente, cimento ósseo. Esse paciente está perdendo a capacidade. Quando o ar inspira, ele passa por um conduto que é osso, articulação, mas ele segue o conduto via aérea, que é fechada. Ele passa e ele tem que ter uma certa resistência para manter a pressão e essa pressão chegar lá dentro do alvéolo dele. Esse é o objetivo do sistema, da fisiologia respiratória, da mecânica do paciente. Quando o paciente puxa o ar, é a mesma coisa que eu estar pegando um traqueotubo,
abrindo uma comunicação e botando uma bexiga ali. O volume que eu fizer no traqueotubo, boa parte dele vai para a bexiga. Então, volume não foi, boa parte perdeu para a bexiga, é o volume que eu estou perdendo para o pulmão, né? E é isso que estava acontecendo no paciente. O flare chest é a mesma coisa, né? Em vez do pulmão conseguir distender, a pressão que está lá dentro, que a gente faz em milímetros de mercúrio também, ou centímetros de água, que é contabilizado como um volume, isso daí perde a capacidade dele de manter a mecânica. Bem pertinente isso, viu, Marco? E é isso, né? Eu acho que vocês vão gostar da parte. Eu sou suspeito a falar, mas fisiologia respiratória é muito legal. E olha, gravidade de paciente. Duas coisas que quem trabalha em terapia intensiva, regime de tratamento intensivo, e somos nós. Ah, não, mas eu não... Mas tá atendendo paciente grave. Mas duas coisas que a gente precisa ter muito na mão. É ventilação e é hemodinâmica. Tendo isso dominado, gente, e aí a gente vai começar logo a falar de choque, vocês vão entender que esse paciente, ele podia, por exemplo, migrar para um choque, o objetivo é a gente cuidar para que a hemodinâmica dele, que tem relação com macrohemodinâmica, débito cardíaco, conteúdo arterial de oxigênio, vai ter influência dessas duas coisas, né? O distributivo, Marco, ele é um tipo de choque também, mas ele está mais relacionado quando eu tenho um evento vasoplégico. Por exemplo, a sepse, o choque séptico, ele é aí nesse caso, quando tem compressão, Marco, mas antes de falar da compressão que você citou, o choque séptico, ele é um evento distributivo, a gente chama de choque distributivo. Ou eu tenho hipovolêmico, tá, gente? Ou eu tenho cardiogênico, ou eu tenho esse distributivo ou obstrutivo. São os 4 perfis de choque, não sei se atualmente tem mais algum, Andrés, você pode ir me corrigindo, mas o que o Marco citou agora, a compressão de cava, nesse caso, ele pode estar mais relacionado com o quê? Obstrutivo, né, do que distributivo, né? Por quê? Porque estou fazendo compressão, é o perfil de choque de trombo, né? É o perfil de choque, por exemplo, de uma neoplasia, que fecha fluxo sanguíneo, interrompe o fluxo sanguíneo, de uma certa maneira, a gente acaba citando isso mais como um padrão obstrutivo. No caso do distributivo, o problema não é a restrição, o problema dele é a vasodilatação, que também não me gera fluxo e não distribui fluxo, né? Por isso que na fase 2 da sepse, do choque séptico, né, é a fase que o paciente tem um choque de distribuição mesmo. Faz vasoplegia, o paciente dilata, né? Anafilático aí... também faz distributivo. Oi? O anafilático também faz distributivo. Anafilático faz distributivo, perfeito, bem lembrado, né? E é justamente por dilatação, então o fluxo não corre, é a mangueira lá. Se vocês apertarem a ponta da mangueira de água, ela vai voar a água, né? Se vocês abrirem muito, ela vai ter uma vazão, mas essa vazão vai ser pequena, que às vezes, no caso do paciente choque distributivo, não é o suficiente. Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, a gente vai ter muitas conversas. Achei sensacional essa dinâmica. E Amanda, Pablo, Marco, tem alguém queira tecer mais alguma dúvida, algum conhecimento? Fiquem bem à vontade aí. Sobre a parte da prescrição, você faria as mesmas coisas? Você faria algo a mais? Olha, Não sabe o que faria eu algo mudaria um perfeito? pouco? Eu mudaria a metadona, eu acho, na entrada, que foi feito, né? Pelo que eu entendi, metadona já na admissão, né? Eu sempre evito, gente, qualquer tipo de opioide, qualquer tipo de fármaco que possa interferir muito em questão hemodinâmica, até ter bem essa hemodinâmica na mão. Ah, mas pressão arterial estava tudo certo. A gente tinha ali algo para correlacionar com microcirculação, por exemplo, lactato, né? Índice de choque felino, dá para começar a utilizar. Tudo isso como evidência para a gente ver se o paciente não está descompensado, se ele pode descompensar. E aí eu pergunto para vocês, beleza, o paciente a gente tem que fazer o controle analgésico. Acho que nas últimas, 2 semanas atrás, lembra que eu falei das regras de Kimber, né? Que a gente tem 20 coisas que a gente tem que pensar num paciente grave. A gente pode discutir isso mais para frente, com mais detalhamento. E ela diz lá
que tem que ter a parte da analgesia, né? Mas isso entra em etapas secundárias, né? Conforme a avaliação. Isso daqui está na mão, isso daqui está certo, isso daqui está certo. A analgesia, gente, vocês pensaram pelo trauma, que é a associação da metadona com a dipirona, ou vocês pensaram pelo padrão respiratório? Sejam sinceros. Então, na verdade, o paciente, eu acredito que tenha sido por conforto respiratório mesmo, né? Ele Perfeito, perfeito. no atendimento da emergência, né? Então ele deu entrada na internação já com o uso da metadona. Quando foi percebido que o paciente já estava confortável, ele voltou a comer sozinho, na oxigenoterapia ele estabilizou, né, a parte ventilatória, a gente retirou a metadona, suspendeu a metadona, e aí a metadona ela foi incluída novamente, prescrita novamente no pós-operatório, né, pela equipe. Acredito que também pensando na parte do conforto torácico por conta da implantação bilateral, né, dos tubos. Tá. Eu não acho, não acho que, eu acho que estava certo, né, pensar na dor do paciente. Quando eu tenho um paciente que ele é um pouco mais grave, eu só tenho um pouco de cautela. Eu faço, por exemplo, escala de dor, para ter certeza na analgesia, pensando que é um trauma e que o paciente pode ter algum desconforto, alguma dor, né? A escala do gato, ela é muito legal, né? Ela traz algumas outras, eu ia deixar para falar um pouco disso lá na parte de felinos, mas até posicionamento da orelha, cauda, tudo isso a gente consegue avaliar a parte da dor. Hoje, o que eu vejo é que para o gato tem um conceito muito forte que é quanto menos mais, né? Na questão do felino. Não acho errado. Uma coisa que talvez, não falando da metadona, talvez substituir a metadona. Vocês usam butorfanol? Sim. Quem botaria butorfanol nesse caso, pensando agora que é respiratório, que não tem tanta influência, né? A metadona é uma boa droga, gente. Melhor do que morfina, melhor do que tramadol, qualquer outra coisa, né? Eu gosto de metadona. Eu gosto do butorfanol para o respiratório e eu não gosto da dipirona para o gato. Eu vou dar uma opinião minha, tá, gente? Mas tem um estudo muito legal. Vocês vão falar assim, mas como assim, né? Que a gente pode estar fazendo associação, por exemplo, da gabapentina para dor, pode usar opioides, né? Não tem problema, só teria cautela, faria escala de dor antes, talvez imediato usaria um butorfanol, pensando só no contexto respiratório, né? Mas eu tenho substituído até internação a dipirona por arnica. Vocês já usaram arnica? Gotinha Não. de arnica? Pensa, vocês já estão usando gabapentina, vocês já estão usando metadona, estou dando um exemplo, né? Para fazer controle analgésico no paciente ou respiratório, butorfanol. Cuidado com o butorfanol só porque ele é agonista, antagonista, né? A gente não pode usar daí butorfanol com algum tipo de opioide, então tomem cautela com isso. Mas a ação dele é muito rápida, 2 horinhas ali, tá? Talvez eu tiraria de pirona, né? Essa é a minha opinião. E com o tempo, um paciente que já está mais estável, eu faria arnica. Tem um estudo muito legal de arnica, influência da arnica em gatos, tá? Arnica em gotas. Eu não sou muito dos fitoterápicos, principalmente porque eu trabalho com UTI, né? Não sou muito dos... mas eu cuido bastante com dipirona. Dipirona e gatos, eu acho que são 2 coisas que não combinam. Qual dose vocês usam de dipirona em gato? 25, 12,5? 25 sim. 25, eu não sei. Tem gateiro, que eu digo é o pessoal da medicina felina que defende muito, é muito alto, uma dose de 25. Tema para a próxima conversa. Vamos trazer trabalho, gente? Que eu estou falando baseado na minha experiência com os papers que eu acompanho, assim. Mas dá para a gente rever isso daí. Não é errado, tá? Não Eu tem acho nada de que errado. principalmente pensando na dipirona também no trauma, né? Porque ela tem um potencial oxidativo, pensando que o paciente que já tem um estado inflamatório
importante. A dipirona em si, ela já tem um potencial oxidativo e promover anemia por oxidação de células vermelhas. O gato, por ele estar mais propenso a isso, acho que teria que ter mais cautela, principalmente na inflamação, né? No processo inflamatório como um todo. Eu acho que é pertinente. Acho que a gente usa bastante até a dipirona na internação. Bastante. Daria para Todos nós, talvez né? começar a controlar um pouquinho mais. Aham. Você acha que se Ó, eu tivesse um gato que eu tivesse, se dá entrada com dor moderada a grave? A gente tem a Grimace Scale impressa aí, mas a gente tem que criar o hábito de usar, que é a facial. Você acha que se ele entra com dor moderada a grave, você acha que o fentanil é uma boa pedida? adoro fentanil, em CRI mesmo. Mas, mais uma vez, e uma coisa que eu sempre falo, fentanil, opioides, de uma maneira geral, eles vão influenciar na questão do drive respiratório. Por quê, gente? Porque das formas, do mecanismo do paciente disparar o drive é através de quimiorreceptor central. Quando eu faço alguma analgesia muito pesada ou muito intensa no meu paciente para fazer o controle de dor dele, ele ceda, ele perde a capacidade do sistema nervoso central e muitas vezes vai influenciar onde? Lá no padrão respiratório, ou na mecânica ventilatória dele. Se a gente tem, por exemplo, recurso de ventilação mecânica, eu tenho gasometria para acompanhar índice de oxigenação, cara, fentanil é sensacional. Eu nunca tive problema com fentanil. Ultimamente tenho usado sulfentanil, né, a gente vai adaptando, mas eu gosto, fentanil em CRI para fazer controle de dor. Pós de coluna, né? Só que eu sempre controlo essa questão, eu tenho como acompanhar o índice de oxigenação desse paciente. Vocês já viram o paciente que sai, por exemplo, da cirurgia, da anestesia, e fica longos períodos sem conseguir retomar a consciência? Ou sai respirando mal, ou sai com diarreia, com sangue? Já tiveram essa experiência? Já consegue, não me recordo. Não recordo? Às vezes acontece. Eles fazem umas diarreias assim, com sangue, hematoquesia. Ó, a Amanda falou que já. Pensem que toda droga que a gente utiliza, ela vai influenciar em hemodinâmica e ventilação do paciente. Se a gente tem como acompanhar isso, gente, perfeito, né? Dá para a gente fazer. Contusão pulmonar, lesão de parênquima pulmonar, eu acho que o que dói muito é costela. Se a lesão é muito pelo parênquima pulmonar, né, muitas vezes não tem necessidade de fazer um controle de dor. Mas falando mais uma vez, né, eu falo isso, gente, porque eu acho que isso é pauta para a gente estar conversando aí numa aula só falando de analgesia e sedação de paciente. Menos é mais. Nunca esqueçam disso. Menos é mais. E revejam só a parte da dipirona, Andrés. Qualquer coisa. Quem que trabalha bastante com felinos aí? A Mariana é A Mariana, especialista em felinos. podemos conversar com ela para ver se ela tem algum paper novo, né? Algum journal, alguma coisa aí para a gente tá validando. Eu estou dando uma opinião baseada nos papers e falando mais da área da terapia intensiva. Não é muito comum, assim, né, a gente pensar numa dipirona para analgesia de paciente grave. Né? E mais uma vez, e da parte respiratória, butorfanol, gente. Butorfanol, e depois disso vocês podem fazer um bom controle de dor baseado em escala. Daí, né, usem à vontade metadona, pensando no paciente respiratório, sem medo, só cuidando, né, que ele é agonista antagonista, né? E da gabapentina, tá? Eu quero fazer uma coisa mais tranquila. A Andressa já falou, né? Dipirona, antipirético, um antipirético que vai ter efeito. Os estudos mostram aí, né, um pouco mais crônico na questão hematológica do paciente. Mas eu acho que o gato. Eu fiquei curioso. O gato fica babando depois que vocês fazem dipirona nele? Ó, o Paulo. Intravenoso. Até intravenoso? Passa mal, né? Intravenoso. Ah, Eu acho, péssimo. eu acho pesado. Eu estou tentando ser delicado aqui para falar assim, não, gente, não faz isso. Se for usar, usa 12 vezes.
Que tá gravado. Vou ter que editar depois. Não usem, tá? Usem uma dosezinha de 12,5, mas vamos pesquisar melhor isso daí. Beleza, gente? Tentando ser delicado. Respiratório, começa com o butorfanol lá. Turbogésico no paciente, né? Até estabilizar. Abordagem secundária, outro protocolo. Aí ele vai estar lá dentro do regime. Eu posso fazer uma escalinha de dor, né? E uma coisa que vocês vão usar muito, muito, é CRI, de fentanil mesmo, para paciente um pouco mais grave, para controle de dor mais pesado, tá? Só que, para isso, mais uma vez, a gente tem que ter a... Cara, eu gosto de ketamina para desmame de paciente ventilatório, para você ter ideia. Só que ela tem um efeito um pouquinho mais chato. Ela ajuda muito no padrão respiratório, mas dependendo do paciente, excita demais, assim, né? Mas eu gosto de usar ela para desmame. Às vezes o paciente volta assim, acordando, ele volta meio... A ketamina às vezes entra bem aí, sabe? É um paciente que ficou 2, 3 dias em ventilação, pensa que o organismo dele está cheio de opioide, a gente tem que começar a eliminar isso do organismo dele, né? Eu não vi agora, Marco, o que você perguntou, desculpa. É da ketamina? O ponto de interrogação é da ketamina? Foi da ketamina. Tá. Fechou. Mas eu gosto. Sabe o que eu acho que é legal? Eu vou trazer um anestesista aí para a gente estar conversando, então. E daí ele fala tudo das farmacocinéticas, das drogas, mas eu acho que a gabapentina é algo legal para vocês começarem a adaptar na rotina aí de internação. Trazodona, vocês usam? Usa. Usa trazodona. Beleza. E a gente vai fazendo controle. Gabapentina e gato vai muito bem, tá, gente? Butorfanol vai muito bem para o respiratório. Dipirona, não acho muito legal. Minha opinião, Daniel, mas fiquem bem à vontade. Metadona, eu gosto, só que controlaria bem a hemodinâmica e a respiração, ventilação, né? Só para ver se não está fazendo efeito. Às vezes é ínfimo, tá, gente? Às vezes a gente não nota isso clinicamente do paciente, mas ele está um pouco mais sedado, né? Com opioide, alguma coisa mais forte, e aí é aquele paciente que leva muito mais tempo de recuperação, né? Então, é aquele paciente que poderia se recuperar em um dia e, na verdade, está 3, 4 dias ali, um pouco mais letárgico, aí não come, né? Aí já começou a fazer hipomotilidade intestinal. É aquele negócio, a gente tem que usar, não tem como abrir mão, né? Vocês vão ver que não tem como abrir mão, mas quanto mais a gente tiver informação para tomada de decisão, melhor. Susi, gente. O que mais? Acho que é isso. Alguém? Pablo, põe para fora. Abre seu coração. Tudo certo? Amanda. Tudo certo, Amanda? Vou conseguir botar o áudio aqui, gente. Tudo certinho. Eu só vou, porque eu vi ontem que a gente começou a colocar, eu ia até perguntar a Andressa hoje, mas acabou desencontrando em horário, a questão do que sofa na avaliação No de SBAR. pagamento do paciente. Avaliação, perfeito. Isso. Aí eu não consegui ajustar tudo direitinho, mas eu vou rever tudo para conseguir botar no próximo plantão, porque às vezes é muita informação para a gente poder agrupar e anotar, mas aí eu vou tentar ajustar direitinho da próxima. Eu me bati um pouquinho, mas se tiver alguma dúvida eu falo. Não, fala mesmo, gente. Ó, eu vou te falar, é uma parte difícil, troca de plantão, adaptação de ferramenta, classificação de paciente, é difícil. E a gente vai ter que se apoiar mesmo um no outro e ajudando, né? Mas pensem, o SBAR, gente, vai ser algo um pouco mais resumido, né? Sem tanto detalhe de coisas que não tem alteração, assim. Vocês vão ver que daí, com o tempo, vai ficar até mais rápido a troca, né? E verbalmente, dá para adaptar bem o SBAR e eu só faria aquele checklist verbalmente para também não deixar passar alguma informação que não está no quadro clínico do paciente. Sucesso! Elaine, tudo certo, Elaine? Elaine está lá no plantão, acho que ela não está nem acompanhando. Beleza. Gente, acho que é isso. Para a semana que vem, então, a gente volta a conversar.
Obrigado, adorei mesmo, viu, Tarciane? Parabéns. Foi muito legal. Andressa, brigadão pelas considerações. Obrigada. Pessoal, pela presença. Marco, valeu. É isso aí, fazer pergunta mesmo. E vamos lá. Um abraço para todo mundo e uma boa semana para Obrigada. vocês aí. Valeu? Obrigada, tchau. Tchau, Até boa mais, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.